Vamos ver aqui. Casemiro, Luiz e Beltrão comentam a demissão de Felipe Luiz. A Leila Pereira tweetou isso aqui mesmo? Para. Em nossa academia de futebol, oferecemos a tranquilidade para os nossos profissionais trabalharem. Quarta-feira começa a grande final. Avante palestra. Aí, vou te falar, ela é... Leila Pereira. Ela é foda. Não tem jeito. Cara, é um absurdo, né, cara? Cara, eu tô muito triste, mano, sério, vai tomar no cu. A gente vai falar disso mesmo? Tipo assim, existe a necessidade de falar disso? Vamos entrar. Todo mundo já falou, cara. A gente tem que cara. falar do assunto, Guilherme. Todo mundo já falou. A gente tem que falar do assunto. Mas você não falou. Ah, o que eu vou falar é o seguinte, cara. A verdade é o seguinte: o Felipe Luiz nunca foi o técnico do BAP, né? O Felipe Luiz, ele foi o último técnico da gestão do Landim, e por consequência, e por ele ter feito um bom trabalho nesse período que ele assumiu depois do Tite, o Flamengo, o BAP teve que aceitar ele, né? Teve que engolir o Felipe Luiz. E na primeira oportunidade que o BAP conseguiu mudar a narrativa a seu favor, né? De ganhar um pouco mais de respaldo depois de um brilhante ano do Flamengo, ele escolheu a rota de colisão com o Felipe. Provavelmente o BAP deve ter rompido relação com o Felipe na negociação por renovação de contrato. Não rompido relação. Isso que eu ia falar, mano. Teve uma negociação bem travada de renovação de contrato com o Felipe Luiz e Flamengo, né? O Felipe Luiz pediu um salário que o Flamengo não queria pagar, e aí, mano, ficaram negociando. Chegaram a um consenso muito por pressão popular, já que o Felipe Luiz fez um puta trabalho, né? O Felipe Luiz, ele teve como barganhar o que ele queria porque ele entregou resultado. Então ele se colocou numa condição muito confortável e ainda tinha o apelo do torcedor. Mas já tinha tido um problema ali, né? Uma rusga. Mas ali deve ter acontecido alguma ruptura ali, porra, irreversível na relação dos dois. E o BAP quis tirar o Felipe do comando do Flamengo, pô. É o que eu interpreto dessa história toda. Agora, o que... Assim, tudo... Aí, vou te falar. Sabe uma zoaçãozinha que tem me pegado, mano? Até o Certezas postou um vídeo hoje falando essa porra. Toda hora nego aumenta o número de torcedores do Flamengo. Não, os 60 milhões de flamenguistas, os 75 milhões de flamenguistas, os 100 milhões de flamenguistas. Agora o maluco comentou. Os 1 bilhão de torcedores do Flamengo tem culpa nisso. Essa análise toda, até o Simão já fez mais aprofundada no Geral Casé TV hoje. Todo mundo já falou e tudo mais. Só que a única coisa que eu queria é só o seguinte: cadê o BAP e o Boto para dar uma coletiva e explicar o motivo? Porque o Flamengo demitiu É verdade. o atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E não deu satisfação. Apenas anunciou a demissão. Cadê? Eu quero justificativa. Mesmo que eu ache a justificativa uma merda, eles têm obrigação de vir a público falar. A demissão foi de madrugada, já foi um absurdo. Beleza, na manhã seguinte, já deveria ter uma coisa. Pior que falaram que essa demissão na madrugada é característica do Flamengo, que já aconteceu isso com o Rogério Ceni ou com outro treinador. Não sei se confirma por parte de vocês que são flamenguistas aí do chat, que eu sei que tem um monte de canal flamenguista, mas o Flamengo já fez isso em outros momentos. Coletiva dos dois pra falar o porquê e esclarecer o porquê. Não adianta, cara. Aí agora vazou áudio do BAP falando ali, vazou, É isso que eu ia falar. Ele deu a explicação. Ele deu a explicação. Então, assim, aí não adianta porra nenhuma isso agora, cara. Porque ele tá falando. Primeiro que ele fala nada com nada. Fala, Mário, querido. Não é que ele fala nada com nada, mas é uma coisa muito vaga. Fala, Mário, querido. Tudo bem? Olha, com vocês, BAP aí, né? Falando com você, flamenguista do chat. E acho que você tem que, escutar pra entender a ponderação do presidente. Enfim, vocês vão ouvir o áudio. Isso aí que está sendo dito mas, enfim, aí cara, realmente aconteceu. Porra do áudio. Mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. Perfeito. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar. Verdade. E se cochilar, se fudeu, que vai ter que ir até o ponto final, né? É importante, isso aí tá certo. Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo juntos. Sim, eu li esse comentário. O maluco mandou mensagem falando. Ele Abraço fala de grande. perretinho, né?
Ah, não, o cara Cara, falou olha só, aqui, ó. eu preciso descer. O Mário falou o seguinte: que susto da porra, o áudio começou do nada e ele chamou meu nome. O áudio começa com: Ô Mário. Não, e assim, é um duplo Fala, Mário, querido. vazamento, né? Proposital. Primeiro, falar do. Vazou. Eu já O primeiro- já Desce, volto, já porra. volto. Caralho, Dá um desce, minuto, quer. Porra, desce, caralho. Vai O, embora. o primeiro é o da notícia do Chelsea, né? Ah, de que o Felipe Luiz teria negociado com o Chelsea, depois falaram que era o Strasbourg e que isso poderia ter tido alguma influência. Esse é o primeiro vazamento. Que aí depois ele vem para desmentir. Então, assim, ele vai, joga uma, depois suaviza Não com a sabia outra. dessa, não, do No Strasbourg. fim das contas, irmão, ô Casimiro, imaginemos um cenário assim que seria de absoluta, assim, que seria de desgraça absoluta. No dia, acho que foi 17 de dezembro, que era nos pênaltis, o Flamengo ter vencido o Paris Saint-Germain. Sim. Não fosse o Safonov lá pegar 4 pênaltis seguidos. Nosso monstro. Nosso monstro Safonov. Imaginemos esse cenário. Imagino. Tudo, tipo assim, a realidade de 2026 é lógico. Vai falar, mas se fosse campeão do mundo, não estaria jogando assim. Cara, você acha que ia mudar alguma coisa a preparação do Flamengo? Não ia. Não. Assim, aí. Pelo contrário, né? Porque o Flamengo ia fazer uma puta de uma festa do caralho, ia ter vários dias a mais de ressaca. Largar mais. Largar mais. Talvez estivesse pior agora. Aí você ia mandar o cara embora? O que me pega no fim das contas é o seguinte, cara. É foda, né? Porque a gente fala muito dessa questão do Flamengo. O Flamengo não é SAF, né? O Flamengo não é SAF. O Flamengo tem dono, né? O Flamengo tem dono. E ele tem um dono tão megalomaníaco ou mais do que um dono de SAF, por exemplo. Então a gente vê o John Textor fazendo barbaridades e a gente vê também a diretoria do Flamengo tomando atitudes por puro ego ou por por puras decisões individuais. Obviamente que o Felipe Luiz não estava fazendo um ano bom, já me deu algumas alegrias o Flamengo de 2026. Só que, caralho, mano, os caras são campeões brasileiros e campeões da Libertadores. Exatamente. E a grande questão que me pega é, assim, há 3 meses a gente estava. Hoje o Gabriel Simões comentou uma comparação do BAP com Eurico Miranda. O flamenguista concorda com esse paralelo? Assim, é um cara absolutamente ególatra, assim como falaram aí, que pensa mais na própria vaidade do que no benefício do clube? Fazendo esse jogo na Cazé TV, e o Flamengo... Não é que o Flamengo fez um... O Eurico era Vasco? O Eurico era Vasco. Mas fudeu o Vasco. Eu acho que todo vascaíno sabe disso. O Eurico era muito vascaíno, mas fudeu muito com o time dele, que ele torce. Valeu, né? jogo covarde contra o PSG. O Flamengo jogou bola, mano. O Flamengo teve chance de ganhar no tempo normal do Paris Saint-Germain. Óbvio que o Paris Saint-Germain em alguns momentos foi superior, mas o Flamengo também foi. O Flamengo em algum momento pressionou o Paris Saint-Germain, acreditou. E nos pênaltis, o Safonov, nosso monstro, nosso guerreiro. Poderia ter dado merda, o Flamengo poderia ter sido campeão do mundo. Mas foi no detalhe. Então, tipo assim, eu começo a acreditar que o sarrafo para o treinador do Flamengo é que ele seja campeão mundial. Qualquer coisa menor do que ser campeão mundial não é suficiente. Porque senão, meu irmão, você não consegue se sustentar no cargo. Cara, o Flamengo acabou de renovar com o Felipe Luiz, então o Flamengo acreditava no projeto. Fala! Tem 4 minutos, tá? Post no stories de Renato Gaúcho. Feliz em estar de volta com a camisa do Vasco. Toma. Caralho, ele escolheu a pior foto do mundo, né? Post de Renato Portaluppi no Instagram. No stories. Cara, imagina o seu time ser tão merda que não tem um técnico, porra! Imagina, Beltrão, seu time ser tão merda que não tem um técnico! Imagina só, seu time ser tão merda que não tem um professor, porra! Imagina só, seu time ser tão medíocre que não tem um professor, caralho! Porque não o é Vasco tem. O Vasco tem treinador, porra, porque é um time sério, caralho! Porra! Chegou o Sunga, porra! Chegou o Sunga, caralho! Essa porra aí mesmo! Cara, porra! O apelido dele ser Sunga é histórico. É o mesmo técnico de sunga. E vou te falar, tá? Ainda mais pra quem é do Rio de Janeiro. Tem que legalizar sunga nas praias e piscinas cariocas. Verdade é essa. Se você é homem autoconfiante, sunga. Tô feliz, não sei. Vamos falar primeiro de Felipe Luiz, depois a gente fala de Renato Gaúcho. Mas eu acho que a grande questão é a seguinte. Essa atualização, isso. Eu acho que a grande questão é a seguinte. Parou? Me assusta. Alan, eu não tenho armamento pra ir de sunga. Um pouco a forma como o Felipe Luiz foi tratado. É claramente uma decisão que não vê campo e bola. Individual a decisão. Mano, não vê campo e bola. É gosto pessoal. Porque, tipo assim, o Flamengo tava mal? Estava mal. Cara,
se você observar minimamente o planejamento, o Flamengo não começou o ano, mano. Tipo assim, quantas vezes Arrascaeta, Jorginho e Paquetá jogaram juntos? Jogaram alguma vez juntos, começando o jogo? Acho que não. Bem poucas. Cara, Tipo, não, começando o jogo. Formação ideal do Flamengo. Jogou junto alguma vez? Caralho, mano, você jogou uma. É muito foda. Sabe, tipo assim, cara, Guardiola é absurdo mesmo. Absurdo, sabe, tipo absurdo. assim, caralho, e aí a grande questão é, o Flamengo começa o ano com um planejamento. Cara, Guardiola, acabei de perceber o apelido. Pô, fantástico isso, tá? Guardiola, fantástico. Cara, eu tendo a concordar um pouco aqui com o Cazé e com o Beltrão, mano. Tipo assim, não teve tempo suficiente, não teve amostragem suficiente de time completo pra você avaliar como tão negativa assim a passagem do Felipe Luiz pelo Flamengo nesse ano, a ponto de demitir o cara que ganhou tudo ano passado. Foi um exagero sem cabimento. E parece que é uma decisão muito pessoal. O cara não gosta do Felipe Luiz e demitiu. Valeu. Só que ele é presidente do clube. Então ele pode fazer isso. Aí mudam esse planejamento, porque o Flamengo não poderia ficar de fora das finais do possante Campeonato Carioca. O BAP mudou. Sim, exatamente. Mudam. Não. A revelia é contra gosto, porque o Felipe Luiz não queria mudar. É porque, além de ter sido a contra gosto, ele depois ainda falou que foi pra salvar, estou salvando a temporada. Então, assim, ele ainda fez, porque depois da vitória contra o Vasco, que o Flamengo fez um bom jogo, o Vasco não chutou a gol, etc, etc. É porque a grande questão é, tipo, O único bom jogo do Flamengo na temporada. Eles estavam esperando dar uma merda no Flamengo pra demitir o cara, né? A grande verdade é isso que o Cazé falou. No fim das contas, ele nunca... Esses caras acabam tendo... E olha, vamos nos colocar na posição de um presidente de clube como o Clube de Regatas do Flamengo, assim, sem sacanagem. Eu sou presidente de Brados. Eu sei quão difícil é gerir um clube desse tamanho. Entendeu? Então, é difícil mesmo. Estamos nos movimentando, beleza? Tá chegando o boneco. É muito normal que o presidente queira ter um técnico escolhido por ele, tá? Vamos falar a verdade. Assim, acho que todo mundo... Quer assinatura, ele quer assinatura. Não só pela assinatura, às vezes por convicção também. Eu digo assim, talvez ele não gostasse do Felipe Luiz como pessoa, como treinador, só que ele teve que entubar porque o cara tava ganhando os jogos e o Flamengo foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Ponto. Isso pra mim ficou muito claro. Mas, assim, não mudou a opinião do cara depois do Felipe Luiz ganhar a Libertadores do Brasileiro? Então, Cazé, eu acho que na hora de renovar o contrato... Cara, eu só queria deixar um parênteses aqui, sempre pra responder os mau caráter do chat, beleza? Lucas Moura, você afundou o Real Elite. Deixa eu corrigir sua frase. O Real Elite se afundou depois da minha saída. Beleza? Diferente. Só corrigir aí. Pingos nos is. E tá onde tá. Beleza? Então, mas na hora do papo da renovação, eu acho que ali aconteceu a ruptura final, cara. Pô, mas aí não... Você não tem camisa do Real Elite? Eu tenho camisa do Real Elite, cara. E vai ficar guardada pra sempre, pô. Um marco histórico na minha trajetória. O Cazé tem duas, porque ele é um desgraçado, esse moleque filho da puta. Desculpa, cara. Pare, corta essa porra toda do vídeo aqui, cara. O vídeo é sobre outro assunto, beleza? Era pra ser talvez uma... Tudo bem, não, eu não tô defendendo ninguém, não, tá? Eu sei que você não tá, a gente tá... O que justifica pra mim essa relação dos dois ter acabado dessa forma a ponto do BAP sustentar? Porque assim, como você falou, até pensando em exposição do próprio trabalho, até pensando em atrair pressão pro próprio clube, em desagradar os jogadores do elenco, tudo isso foi levado em consideração e o BAP falou, foda-se, eu vou demitir esse cara, tá ligado? Então. Porque a reação dos jogadores é negativa, a reação dos torcedores é negativa, a reação geral é negativa. Até, tipo assim... Os rivais, sei lá, mano. A Bárbara hoje, no geral, falou que não queria nem zoar os moleques, porque tava, tipo, ainda chocado com o que aconteceu. Tudo muito... A gente não perdeu tempo, não. A gente zoou pra caralho no Discord e no grupo. Foda-se. E mesmo assim ele bancou, porra. Eu acho, e eu acho que, pra mim... Quer nem zoar o caralho, tem que zoar mesmo. Alô, você. Você que tá aí. O flamenguista te zoou o ano inteiro. Aproveita a oportunidade de zoar o flamenguista também. É hora de zoar, pô. Futebol é sobre isso, beleza? Sem hipocrisia nessa porra. Não vou zoar que tá chateado. Foda-se, porra. Honestamente, o que mais me incomoda, porque toda essa parte do ego, parte do quero ter o meu treinador, quero fazer do meu jeito, quero ter as minhas digitais, eu consigo compreender. O que eu não consigo compreender... Porra, já acho loucura isso. Não, mas eu consigo compreender, porque é normal. O cara é o presidente e ele quer as coisas do jeito dele, de ponta a ponta. Mas tudo bem. Pô, tem um ego gigante, irmão, envolvido, a verdade é essa. Estou dizendo que eu consigo compreender. Não estou dizendo que eu concorde, mas eu consigo compreender. O que eu não consigo compreender
Felipe não era unanimidade. O Flamengo ganhou apesar dele. Poderia ter caído nas quartas ou na semi da Libertadores, mas acho que tudo tem que ser feito no momento certo. Se demite quinta, não teria bafafá. Pô, não acho que ganhou apesar dele não, mano. Aí você tá tirando todo o mérito do cara na conquista. Nas conquistas, né? A gestão que ele fez em relação ao elenco e à equipe pra conseguir vencer as duas competições que tava de frente, pô. Tá ignorando isso. Tá colocando como se o Flamengo fosse uma máquina que mas que venceria com qualquer pessoa no comando. Coisa que não aconteceu. Entendeu? Por mais que o Flamengo seja um time extremamente vencedor nos últimos anos, e é muito vencedor mesmo, não foi com todo mundo que ele venceu todas as conquistas. Tá ligado? Então, o Felipe Luiz tem muito mérito, mano. Muito mérito mesmo, cara. E o Flamengo, porra, ano passado no Brasileirão, por exemplo, caralho, melhor defesa disparada absoluta, saldo de gols absurdo, um time que não correu tantos riscos assim na maioria dos jogos. Óbvio, por vezes ele não empolgou, não brilhou o olho do torcedor. Beleza, mas venceu de forma sólida. Eu acho que tem que se elogiar. O Palmeiras, por exemplo, não levou nenhum risco ao Flamengo na final da Libertadores. O Flamengo também não levou tanto risco ao Palmeiras, não. Foi um jogo bem equilibrado, bem truncado. Mas, bicho, aí, venceu. Entendeu? Fez um grande jogo contra o Paris Saint-Germain lá na final do Mundial, que quase deu merda. Então tem muito mérito o Felipe Luiz também, cara. Muito mérito. E algumas escolhas dele que foram muito acertadas, né? Ele bancou muita coisa também, cara. Se parar pra ver, ele não foi um técnico que só entregou colete e fez o que a torcida queria. Ele bancou muitas vezes a ideia de jogo dele e sustentou e foi vencedor. Quando ele vai lá e banca retirada do Pedro da equipe, que todo mundo era contra na época, ele bancou, sustentou e o Flamengo rendeu da forma que ele queria. Depois o Pedro volta pra equipe, volta num contexto já de ânimos acalmados, né, digamos assim, e da mesma forma consegue ser importante em momentos importantes. Então, o Felipe Luiz, ele tem um papel ali de protagonismo dentro desse Flamengo, como treinador, tá ligado? Ele não foi só o cara que falou, mano, o que a torcida quer que eu escale? Entrega. Porque tem vários que fazem isso, tá? Tem vários treinadores que montam a escalação da torcida. Pra não deixar ninguém insatisfeito. A torcida pediu tal cara, bota. Pediu tal cara, bota. Só pra, em teoria, tá respaldado, pô, esse cara tá fazendo o que a gente quer que ele faça. E aí a culpa cai em cima de quem? Do jogador. E geralmente esses caras não têm identidade. O Felipe Luiz tem identidade. Entendeu? E aí é uma suposição. Cazé tá mal também, olha o sorriso dele de tristeza. Porque eu não consigo. Comentário do leite paterno, né, irmão? Olha aí, tem que falar. Tem que falar que o comentário é do leite paterno. O que eu não consigo compreender, porque é a suposição que eu faço depois da atitude, ele acredita que o Felipe Luiz fez no ano passado é absolutamente trivial. Que qualquer cara vai chegar lá e vai fazer algo que é muito O teu vídeo pra mim. Porque, assim, desculpa. O vídeo é muito bom. O próprio Renato Gaúcho, quando vai pro Flamengo, achava que qualquer pessoa faria um trabalho espetacular no Flamengo com o dinheiro e com os jogadores que o Flamengo tinha. E deu uma quebrada de cara. Não foi tão fácil assim. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Ele foi bem? Meu amigo, ele foi bem, mas a gente tá falando de um Flamengo, cara. O Flamengo hoje é um time, assim como o Palmeiras, que não basta ir bem, tem que vencer. Óbvio que aconteceu ali, porra, o acaso em relação ao Andrés Pereira, o Flamengo perdeu. Mas o Flamengo hoje, ele se cobra para vencer qualquer campeonato que ele entra. É diferente de vários times do Brasil que se cobram pelo bom desempenho, porra, chegar até a reta final. O Flamengo, porra, ganhou, tá tudo bem, perdeu, tá tudo mal. Palmeiras é a mesma coisa, ganhou, tá tudo certo, perdeu, uma merda. São os dois times que mais investem ao longo dos últimos anos e que tem uma cobrança com o sarrafo mais lá no alto. Tá ligado? Então não basta você ir bem, você tem que vencer. Tá ligado? É difícil pra caralho. Isso aconteceu 3 vezes na história do futebol brasileiro. 3. O Renato, pelo Flamengo, ele perde os 3, né? Ou ele ganha o Brasileirão. Ou nem chega até o final do Brasileiro. Se não me engano. Perde os 3, né? Ele perde Copa do Brasil, perde Libertadores e perde Brasileiro. É isso. Então, assim, porra, pra realidade do Flamengo, é um desempenho muito aquém do que o Flamengo espera. O flamenguista espera. Então, mano, não é qualquer um que chega ali e faz um puta trabalho. Paulo Souza não fez um puta trabalho, chegou lá. Vitor Pereira não fez um puta trabalho, chegou lá. É foda, bicho. Sendo que 2 com o Flamengo, uma em 19 e outra agora em 25. E outra com o Botafogo. Pode sugerir que é fácil Tite foi outro, não fez um grande trabalho no Flamengo. Então, assim, eu acho que tem que se respeitar o que foi feito por Felipe Luiz dentro do clube e as conquistas também passam muito por conta dele. Entendeu? Mas é só a minha opinião. De um cara que veio de fora e torce pra não perder. Eu sou vascaíno, então é normal, né? Quantos técnicos passaram no Flamengo recentemente com um elenco igualmente superior aos demais e não fizeram? E vou além, hein? Eu acho que em outros anos o elenco ele era comparativamente até
mais distante dos demais, como agora, porque a gente teve times andando para frente nos últimos Verdade. anos no futebol brasileiro. Então, assim, não fizeram o que o Felipe Luiz fez. E aí, ele falar, quando você tá vendo um rumo, né? Você tá num trem errado, que vai... e você tem que saltar do trem, tudo bem, o Flamengo não estava bem. Só que ele tem que olhar que, porra... Pô, ele viu um galho e achou que fosse uma árvore de 50 metros. Exatamente. Pô, tá Caralho. com um quebra-mola, não é uma vala, não é um precipício, porra. Então, no fim, cara, Porra, eu acho... assim, não eu dá. acho Esse que essa papo não leitura, pra mim, é a convence, pior de Luiz. todas. Cara, é assim, Esse só papo pra não me gente convence. adicionar Esse papo, aqui... esse papo pra mim é... Fala, fala. Aqui, matéria do GE falando que o Flamengo já tinha acertado com o Leonardo Jardim Sim, antes de claro. demitir o Felipe Luiz. Quando E na que semana... BAP e Boto iniciaram a isso é uma negociação loucura com o técnico também, né, português na... Isso é uma sacanagem, tá? Honestamente, eu acho isso uma sacanagem com... não só com a pessoa Felipe Luiz, mas pra tudo que ele representa pro Flamengo. Como ídolo, tanto como jogador, como treinador, o cara que conquistou tudo pelo time, mais de uma vez. Então, assim, você tem um técnico que nos últimos 4 meses atrás, venceu o Libertadores brasileiro, foi vice-campeão mundial contra o Paris Saint-Germain, perdendo nos pênaltis. Você acerta com uma chegada de outro treinador, enquanto ele tá no comando, pra depois demitir, numa semi de Carioca, ganhando de 8-0, é muito escroto, pô. É muito escroto. É muito escroto com o Felipe Luiz isso aí, mano. Muito escroto, mano. Porque acredito eu que um cara que representa o que ele representa pra torcida e pro time, pro clube, não deveria ser tratado desse jeito, né? Sexta-feira, Não, após a derrota da Recopa. o Cazé não estava aqui na quarta. Quando na semana passada, ô Belt, eu falei, né, que assim, que a galera lá de dentro tava falando que ele tinha perdido o elenco, que o caralho é 4, pipipipopopó. O Leonardo Jardim sempre foi, e assim, não é nem de hoje não, tá? É desde 19. Desde 19, o interesse desse grupo aí. Só que, tudo bem, você negociou, não deu certo, e quando o Felipe Luiz... E o Leonardo Jardim, eu vi uma entrevista dele recente que ele diz que não treinaria outro time brasileiro, né? Somente o Cruzeiro. Tava no Cruzeiro nessa época, então é mais fácil falar isso. Mas tem que sempre tomar cuidado pra não cuspir pra cima e cair em cima dele. Isso que é foda, né? Tava negociando e ficou lá em janeiro, eles foram pênalti pro Barcelona, né? Eles foram atrás também do Leonardo Jardim. Eles buscaram o contato com o Leonardo Jardim. E assim, Nesse exato momento está se desenhando o próximo destino de Felipe Luiz, porque é pênalti pro Barcelona. O Barcelona vai remontar e o Simeone vai ser demitido após fazer 4-0 na ida. Não tem licença porra. ainda pra trabalhar no Vai Atlético de arrumar. Madrid. Cara, sobre essa questão do Leonardo Só conversar Jardim, com o Buzina. Só conversar com o Buzina, Beltrão. tem alguns pontos que, tipo assim, primeiro, eu acho que o Leonardo Jardim, em termos de capacidade com o elenco que o Flamengo tem na mão, eu acho que ele consegue fazer um time que não seja reativo, como, por exemplo, foi o Cruzeiro do ano passado. Acho que essa preocupação, numa escala de preocupação, ela não é a minha maior preocupação. O que eu temo... One question. Fala, Cazé. E aí? Saiu do Cruzeiro cheio de problema e já voltou? Então, mano, isso é uma loucura, mano. Qual Cara, que é a tua? É impressionante como... É impressionante. Problema familiar resolvido rapidinho, pô. Cascalho no bolso, projeto esportivo, vai estar no Flamengo, que é um puto holofote, assumiu o risco, mano. Tudo que falou, pega, bota no bolso, esconde e deixa arder. Deixa arder. Foi assim que ele fez. E acontece isso no futebol pra cacete, né? Foi o que eu falei aqui. Ele deu uma entrevista falando que não treinaria o time brasileiro que não fosse o Cruzeiro. Cuspiu pro alto, só que voltou na cabeça dele. Faz parte, bicho. Faz parte. Agora, contando com a saída do Felipe Luiz, eu acho que o Leonardo Jardim é um bom nome pro Flamengo. É óbvio, assim, o torcedor vai começar já com um pouco de má vontade com o Leonardo Jardim? Com certeza, porque acho que ninguém queria a saída do Felipe Luiz. Mas que ele é um bom treinador, ele é, mano. É um cara capacitado e com trabalhos muito bem feitos ao longo da sua carreira, né? Como o roteiro de 2023 no ano do Flamengo se repete até nisso, né? Porque sai um técnico português do Corinthians em 2022 falando que... É que o Vitor Pereira não falou que não trabalhava no Brasil em outro clube, mas ele sai dizendo que não podia trabalhar. E aí ele volta pro Flamengo, sei lá, 2 meses depois. E o Leonardo Jardim sai falando que vai trabalhar.
só no Cruzeiro e volta um mês depois pro Flamengo. Também teve Porque negócio de não família. ia falar que a gente tá em março, mas foi em fevereiro que aconteceu as Não, e coisas, assim, né? A verdade é eu tô essa. parado rapidinho pro Belt continuar. Desculpa, Belt. O Leonardo Jardim encheu a porra da paciência ano passado inteiro, reclamando de viagem, reclamando de gramado, que o Campeonato Brasileiro esgotou o mental dele, que sabe que é aquela coisa que, pô, Ô, Luiz, sabe uma coisa que ele não brasileiro. reclamou Pô, o ano inteiro? Que Dinheiro, não reclamou? porra. dinheiro no bolso. O dinheiro caiu na conta dele, caralho. porra. O dinheiro Vai no ganhar bolso. quanto, Leonardo Jardim? 2,5 milhões por mês? Porra, eu faço o que tiver que fazer por 2,5 milhões por mês, senão eu não cometo crime. Se for pequeno delito, eu cometo também. Agora, porra, crime hediondo não dá. Mas de resto, meu irmão, vambora. 2,5 milhões por mês? Mano, contrato de quantos anos? 2, 3? Esquece, pô. Faz de tudo, meu irmão. 3 milhões por mês, contrato de 3 anos, 2 anos. É difícil ter alguma coisa que eu não faça, filho. Porra. Isso é Cara, e foda tipo mesmo. assim, eu vi um vídeo de um influenciador cruzeirense falando que ele tinha chegado aqui em Minas. Ele desembarcou em Minas anteontem. Eu vi esse vídeo agora, moleque. Pro aniversário. Pro casamento do... Casamento de alguém, mano. Do Pedrinho. E aí o cara- de algum familiar do Pedrinho, Não. Acho que sim, acho que Pedrinho foi BH, irmão do é. Pedrinho. E aí o cara, tipo assim, Pedrinho, se eu não tô caralho, enganado. ele chegou cheio de mala, hein? Que história é essa? Crente que era pra vir pro Cruzeiro, puta que pariu, já era pro Cara, Flamengo, isso- mano. E aí tem vários pontos, assim, tem várias camadas que você vai tirando e elas vão incomodando e vão ferindo mais, e vão ficando mais profundas as feridas no Flamengo. Primeiro, como você trata um cara como o Felipe Luiz como se ele fosse um qualquer? Nenhum isso é foda profissional merece ser tratado como ele foi. Você vai para uma entrevista coletiva... Alguns podem merecer. O Flamengo Alguns podem teria que merecer. ter a hombridade Retiro e o o que você disse. caráter. O Flamengo deveria ter tido a hombridade e o caráter de demitir o Felipe Luiz antes da entrevista coletiva. Deixar o também cara acho. falar por Felipe Luiz, tantos coisa minutos, também, sem pode saber o parecer futuro dele, é uma bobagem babaquice. É de uma escrotidão Não, sem tamanho. honestamente, se reuniu com o Leonardo Jardim antes do jogo, demitia antes do jogo, pô. Demitia na segunda-feira. Antes do jogo. Que segunda-feira foi ontem e aconteceu ontem. Mas antes do jogo. No domingo. Demitia no domingo, pô. Agora, ir pro jogo, dar-lhe uma trauletada de 8-0, ir pra coletiva pra ser demitido depois é muito escroto. Pode parecer bobagem também, mas o dia de hoje pro Rubro Negro é muito especial também. Então, hoje, por exemplo, não vai ter post pro Zico, não vai ter nada pro Zico que repercuta do jeito que deveria repercutir, que é aniversário do Zico hoje, porque o Zicaço. Felipe Luiz foi demitido, só se fala disso. E o Flamengo faz um post humilhado. Todos os posts que o Não, Flamengo o fez no primeiro dia, post do foi dia do humilhado. Flamengo foi parabéns ao Zico. O Flamengo não postou nada em seu Instagram oficial depois da demissão. E aí tem um post em homenagem pro Zico. E os comentários é só xingamento, irmão. É óbvio. Então, e aí é uma falta de respeito com Coitado o do Zico também, Zico. que não vai ter o aniversário do jeito que merecia. E óbvio que isso aí, numa escala de preocupações, não é a prioridade. Mas, assim, até nos detalhes, o Flamengo faltou respeito Exatamente. com outro ídolo, com o Felipe Luiz como ídolo, como torcedor. Como... E o Cara, Rodrigo que Caio coisa saiu constrangedora. Ele Saiu porque tem caráter. olhando agora. O Rodrigo Caio mostrou Hombridade, né? lealdade e caráter, né? Mas, cara, Eu falei, Rodrigo constrangedor Caio vem pro Vasco. você olhar agora em retrospectiva, o Felipe Luiz projetando o Fla-Flu, cara, É já isso. demitido Pô, pelo desculpa, técnico, pelo presidente que abraçou ele há 3 meses atrás com 2 taças das maiores que ele podia ter conquistado Então, eu no ano, botei gente. Pô, mas isso é verdade mesmo, cara. Se foi da forma como falaram, que o José Boto não queria a demissão do Felipe Luiz, mas foi o voto vencido e cumpriu ordens do presidente, ele que era o cara que era o dono do futebol e que, em teoria, recebeu total autonomia pra cuidar do futebol do Flamengo, porra, ele não pulou na bala pelo Felipe Luiz, falou assim, mano, eu não concordo, eu tô fora, já que ele é um cara que ele mesmo diz que tem muito mercado pra trabalhar fora do Brasil, na Europa e tal, não ficaria sem emprego, tem uma vida resolvida e é muito bem conectado, Rodrigo Caio pulou na bala, pô. Ele foi muito homem, pô. Muito leal, entendeu? Foi muito leal o Rodrigo Caio. Ele falou, mano, não concordo com o que foi feito aqui. Ele era da comissão técnica permanente, né? Então, ele não depende de uma mudança de comando pra ficar ou não no Flamengo. Foi lá e falou, não concordou com o que foi feito, saiu, pô, pediu o boné. E vai arrumar outro time pra trabalhar com certeza. Agora, o Boto, pelas declarações que ele sempre deu recentemente, ele sempre se colocou como um cara que, tipo assim, pô, tá trabalhando no Flamengo, mas ele poderia trabalhar em qualquer outro lugar porque ele é pica. Então, ele poderia ter tido essa atitude mais, eu posso dizer, imponente, né? Diante de uma decisão que não foi dele. Já que lhe deram, né? Toda a autonomia pra cuidar do futebol do Flamengo.
É loucura. E, cara, sabe que e o José Boto sai minúsculo dessa história. O José Boto sai minúsculo dessa história, porque das duas, uma, ou ele compactuou com as ideias do BAP, né, que o BAP estava dizendo do campo, desse trem indo pro caminho errado, o que é uma análise, assim, alucinada da realidade. Então, assim, já me questiono ele como capacidade de gerir um time de futebol, com essa pressa, com esse imediatismo, ou ele simplesmente não teve peito não teve peito para barrar o presidente, para bater de frente com o presidente, numa decisão completamente. A torcida do Galo também tá triste. Estou aqui para deixar minhas condolências. Dali Bap, queria lembrar que tem jogadores insatisfeitos também. Vamos mandar embora. Tem filho da puta no chat. Arbitrária e claramente individualista, né? Porque pra mim o BAP tá demitindo o Felipe Luiz, não o Flamengo que tá demitindo o Felipe Luiz. O BAP tá demitindo o Felipe Luiz. Mas o Flamengo é o BAP. Então, assim, pra mim sai muito menor aí da história o Boto, muito menor da história, assim, foi lamentável, é lamentável pra mim a presença dele nessa história toda, porque, porra, não se faz isso. Não se faz isso. E aí, só pra concluir, o desrespeito é tamanho. Você deixa o cara ir pra entrevista coletiva, o cara fala, que tristeza. projeta o jogo. Pra mim, isso é uma humilhação. Ele foi humilhado. Desculpa, honestamente, o Felipe Luiz foi humilhado, tá? É verdade, ele é humilhado também, e ele é desrespeitado. Humilhante, ele é desrespeitado na medida em que, pela relação que o Flamengo tem com ele e ele tem com o Flamengo, se você não quer mais, desculpa, você fala que joga não quer limpo, mais e né? busca o seu treinador. Joga limpo. Você não fica ali nas costas do seu treinador atual, que é o atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro, e um cara que tem uma relação profunda com o Flamengo, fica negociando com o Leonardo Jardim ou com qualquer outro, cara. Porque isso também é outra coisa de uma escrotidão tremenda. A gente sabe que é assim que funciona no futebol. Porque, vamos lá, quer dizer então que se o Leonardo Jardim falasse não pro Flamengo, o Felipe Luiz ia continuar? Acho que sim. Até arrumar um técnico novo. Eu acho que eles iriam no Arthur Jorge. Acredita no cara? Tá como um cara Ele é ou ele não é o cara para comandar o projeto? Ele é eu ou não acho é o que iria técnico? Arthur Sabe? Jorge. Então, assim, é uma falta de convicção, uma falta de respeito, uma falta de caráter gigante. Não estou dizendo aqui porque o futebol permite que o Flamengo melhore automaticamente e rapidamente com a chegada do Leonardo Jardim. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com a... Não, assim, na cabeça do dirigente, ele acredita, eu me recuso a acreditar que o BAP tomou a decisão pensando que o Leonardo Jardim vai prejudicar tu pode sair correndo, ô Luiz, tu pode chegar na Avenida Brasil agora e atravessar a Avenida Brasil correndo de ponta a ponta e sobreviver. Eu não vou falar que foi uma grande decisão sua, porra. Mas deu certo o teu plano. Claro, mas se der certo... Mas a minha ideia de fazer isso é uma ideia doentia. Eu vou falar, caralho, maluco. A minha ideia é uma ideia doentia. Alan, toma o chá de realidade aí. O Galo irá ganhar das Marias no final do Mineiro. O Tite cai e, por ego com o Leonardo Jardim, o Pedrinho BH irá contratar o Felipe Luiz, que irá aceitar o trabalho para aprovar o seu valor pro Flamengo. Caralho, foda. E o Cruzeiro vem de Felipe Luiz, é foda. Foda. Essa ideia é uma ideia doentia. Agora, se você... Mas já falei que seria melhor se ele fosse anunciado hoje pelo Vasco, né? Seria mais foda. Mas tudo bem, deixa pra lá. Knight tá aí. O Guardiola. Fala assim, Luiz, vai, se eu estiver correndo na orla, foda-se, tá tranquilo. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, o Flamengo tomou uma decisão que ele acredita que vai melhorar o time. Obviamente, o BAP tomou essa decisão porque ele acredita que o Leonardo Jardim vai ser melhor para o Flamengo do que o Felipe Luiz. Pelo menos isso é o mínimo que a gente tem que acreditar. Gente, é uma lástima, é uma pena, um pecado, uma tristeza. Eu não consigo conter tamanha indignação nesse momento. Só uma última coisa sobre esse assunto. O chat é uma filha da puta, cara. Eu tô olhando pro chat e os caras, para de rir, tá rindo. Pô, é foda também, velho. Tem coisa que, porra, tem que rir, velho. Vamos rir. O Leonardo Jardim, no ano passado, teve carta branca pra fazer o que ele queria em relação a quem vai jogar, quem não vai jogar, quem vai sair, quem não vai sair. Dudu saiu, Gabigol ficou no banco o ano inteiro, custando 3 milhões por mês. Posso ser sincero? Eu acho que o Flamengo vai sofrer mudanças. Vai sobrar pro Pedro de novo. O Pedro pode dar uma respirada falando assim, não, quer saber? Agora eu vou jogar. Vai sobrar pra ele de novo, rapaziada. O Varão, Pedro, ele vai pagar essa conta do Leonardo Jardim. Só que assim, a janela já fechou praticamente. Então, fechou hoje, fechou, né? Já vai fechar hoje, né? Então assim, fechou hoje a janela? Caralho, o Vasco não contratou ninguém, não faz isso não. Não, para. A gente não trouxe ninguém e fechou hoje. Que pariu. Afuera.
Pedro. Então, assim, eu não sei se no meio do ano o Flamengo vai fazer grandes mudanças. Eu sei que a situação é essa. O Flamengo, dificilmente o Leonardo Jardim vai pegar um trabalho do Felipe Luiz e vai dar continuidade. Óbvio que não em modelo de jogo e tudo mais. Eu digo até em ambiente, tudo, assim. Vai ser um começo do zero, total. Só pra Jorginho, rapidamente... Pô, ele podia chegar arrumando um problema já no elenco, né? Jorginho no banco, Pedro no banco, manda o Arrascaeta tomar no cu, entendeu? Pô, já chega arrumando um caô. Antes da gente falar do Vasco, rapidamente, só pra soltar aqui um questionamento, tá? Porque, indiscutivelmente, o que o Felipe Luiz fez no ano passado, no último ano e meio, o credenciou como um dos mais promissores técnicos do futebol brasileiro. Esse próximo passo da carreira do Felipe Luiz, ele é muito relevante, porque ele não vai assumir nenhum time que tenha igualdade... Rapaziada, posso confirmar pra vocês o que vai acontecer com o Felipe Luiz? Vou confirmar pra vocês, beleza? Anota, tá? 3/3. Estou falando pra vocês que vai acontecer o seguinte. Felipe Luiz vai passar os próximos 4 meses sem clube. Sem clube. Se aprimorando, estudando, pensando na família e tal. Infelizmente, caso o Brasil tome uma varetada na Copa do Mundo, o Ancelotti vai pedir o boné e o Felipe Luiz vai ser técnico da seleção brasileira pro próximo ciclo. É isso aí que vai acontecer. Já renovou o Ancelotti? Ah, então vai ter que ir de Vasco. O Renato Gaúcho não passa do meio do ano, não, rapaziada. Renato Gaúcho, na paralisação pro Mundial, já foi. Pô, pior que o Felipe Luiz é a cara do Girona, moleque. Um Girona da vida? Não. Eu acho que não pega time brasileiro, não, cara. Só se o Pedrinho BH botar 5 milhões no bolso dele. Quando o Tite ralar. Aí ele pensa. Mas não acho que ele pegue time brasileiro, não. Ele vai sustentar, ele vai segurar. Entendeu? Incapacidade de competir como o Flamengo. Porque ele não vai assumir o Palmeiras, não vai assumir o Flamengo que ele acabou de ser demitido, e nenhum outro time tá no mesmo... Alan, tá ligado que tem um bagulho que pra tirar credencial e poder treinar um time europeu, ele precisa de 3 anos como profissional, ou seja, veremos esse cara querendo comer o cu de todo mundo agora? Pô, se precisa de 3 anos, então ele não vai pra Europa tão cedo. Vai sustentar mais um tempinho aqui no Brasil. Ah, então vai pingar, pô. Vai pingar em outro time brasileiro. Inter? Acho que não. São 2 anos. Ou ele vai de auxiliar de algum clube, ou ele vai treinar outro clube. Porra, não sei. Cara, eu vejo como muito improvável ele num time brasileiro. Eu acho que os únicos clubes que fariam a manobra financeira pra contar com o Felipe Luiz hoje Porra, mano. Eu acho que o Cruzeiro embarca numa loucura dessa. Se o Palmeiras mandar embora Abel Ferreira, que não vai acontecer, embarcaria. E aí eu vou perguntar pra vocês, tá? Questionamento. Pela grandeza do clube, apesar de um momento de bastidores complicado, se dá uma merda e o São Paulo demite o Crespo, tu acha que um São Paulo não embarca num Felipe Luiz, não? E vice-versa? Porque o São Paulo é grande pra caralho, bicho. São Paulo é muito grande, moleque. Só que o Felipe Luiz é muito caro, né? Tantos eu não vejo essa possibilidade. Já falei aqui pra vocês, por mais que vocês me ridicularizem com a minha opinião, tudo bem. Enquanto o Neymar estiver por lá, eu acho que o treinador que pode pintar no Santos, caso o Santos demita o Vojvoda, é Fernando Diniz. O santista vai querer me matar, mas é só um palpite meu, tá ligado? Eles têm uma relação muito próxima e acredito que o Santos se embarcaria no El Louco. Nível de capacidade de investimento e capacidade de competitividade nesse momento dentro do cenário do futebol brasileiro. Então, o próximo passo dele, ou ele vai para um clube em que ele vai estar colocando essas situações numa alça de mira ali na segunda prateleira ou terceira prateleira, ele vai ter que fazer... A relação financeira é muito Cruzeiro e Palmeiras mesmo, família, vocês estão razão. Pagar 3 milhões num técnico, 2 milhões e vai estar num técnico, é só Cruzeiro e Palmeiras que conseguem fazer hoje. Só. Somente. Fazer um puta trabalho. Ou o Flamengo. que aí eu acho que o melhor pra ele seria, cara, vai tirar licença na Europa, vai buscar alguma coisa lá fora, porque se ele assumir algum outro time aqui no Brasil, a chance de ter o mesmo resultado, ela é quase zero. Pra não dizer zero. Ela é quase zero. E aí você chamusca a sua... tipo assim, exatamente, você chamusca a sua imagem de tal maneira que pode fazer Qual vai ser o próximo destino do Felipe Luiz? Essa janela para assumir algum time na Europa. Cara, agora, vai. Será Cruzeiro? A galera tá soltando o site Cruzeiro? Será que ele
Será que ele assumiria um time no Troca, Brasil? troca. Eu acho que ele não pode assumir Cara, time no eu acho Brasil. que o Felipe, eu acho que pela forma que foi, por ter sido dessa. As notícias de falarem que o Felipe tá ainda, ficou chocado com a informação, eu acho que ele vai tirar um aninho aí. Então, se ele vai tirar um ano, ele tira Eu um acho que ano, ele tira- vai tirar a licença lá na Europa. Beleza, aí tá tranquilo. Não, exatamente. Tirar um Eu ano acho significa que melhor não vai pra ele. trabalhar nesse Deixa- ano. deixa eu fazer uma vai pergunta. fazer a ser licença. técnico. Ele pode tirar essa... E o River Plate, mano? Não cabe? Mas aí Pô, sei desculpa, lá. vai entrar na barca furada do caralho, hein? Jogar a Copa Sul-Americana. Não, o treinador pica? Não tava... Pô, o River não tinha acertado com outro treinador conhecido dos olhos brasileiros aí, não? Esqueci quem era. Kudê mesmo. Mas vou te falar também. Pô, mas seria muito foda o... Elogiou muito pra foda caralho a Argentina? Elogiou argentino pra caralho? É. Vai fazer Argentina, Felipe Luiz? Vai pra lá! Vai Mas pra seria- lá! Pô, mas assim, vai jogar no estádio pra 100 mil pessoas todo jogo. É legal pra caralho, assim, como... Cara, o Tchatcho Kudê não assumiu agora o River Pode Plate? sair a qualquer momento também, caso tenha assumido. O River tava estudando pagar a multa dele aqui. 1 milhão de euros, que é a multa dele. Onde tá o Kudê? Não, foi confirmado ou não? Eu achei que tinha fechado. Acho que foi confirmado hoje, não? Ah, é? Felipe Luiz no Bahia, junto com Everton Ribeiro. Projeto City, o substituto de Guardiola. Então pagou esse 1 milhão de euros mesmo. Aí é loucura. Tag, tô sem chão. O Alberto Cowboy não foi indicado ao quarto secreto do BBB. Vou largar a mão desse programa que ele me faz muito mal. Voltei pra sua live. Ô Pedro, pode voltar, cara. Vai lá. Volta pro BBB. Ah, te fuder, rapaz. Tá de brincadeira? Há 4 horas a ESPN Argentina botou, será o técnico. O Stefano de Carlo, presidente do River, confirmou no ESPN 90 lá na Argentina que Tchatcho como novo diretor técnico da instituição. Então acabou. Felipe Luiz, o Vasco. Corte seco.